Bem-vindos a mais um episódio do Elas de Fato. Eu me chamo Valentina Albornoz, sou médica veterinária, sócia fundadora da Orneiro e da Santo Pólen, onde a gente produz morangos, e sou a 4ª geração de mulheres no agronegócio, atuando hoje também como empreendedora aqui na Fronteira. Bem-vindos ao nosso espaço, onde nós falamos sobre a vida real, sobre coisas em que a gente interpreta de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento de negócios, empreendedorismo e também de rupturas internas que nós temos e convivemos com elas todos os dias. Passo a palavra, então, para minha parceira no podcast, Elisa. Bem-vindos ao Elas de Fato. Meu nome é Elisa Hermida, sou a 3ª geração do agronegócio. Sou médica veterinária de formação e hoje a gente está gravando nosso podcast no Hotel Hermitage. O Instagram é @Hotel Hermitage. Também vocês podem me seguir nas redes sociais. Meu Instagram é @ElisaHermida e lá eu falo sobre sucessão familiar, sobre gestão do tempo e sobre empreendedorismo. Hoje a gente tem o prazer de trazer para o nosso podcast a Laura Costa, que ela é natural de Santana do Livramento. Ela é empresária no ramo têxtil e turismóloga de formação. Descobriu que o autocuidado vai além do descanso. São pequenas ações diárias que transformam vidas. E a minha vida foi a prova disso. Isso fala ela no livro no qual ela foi coautora, que é Um Olhar para a Saúde Mental, Caminhos para uma Vida Equilibrada. Com vocês, Laura Costa. Então é um prazer muito grande estar aqui no Elas de Fato. Eu sou a Laura Costa, hoje estou terapeuta sistêmica e consteladora familiar, trabalho como empresária no ramo têxtil, numa empresa familiar, e as terapias, elas surgiram na minha vida de 2012 para cá, então são alguns anos já nessa parte de empresária. Porém, na pandemia, veio uma nova oportunidade, onde eu tive uma pausa e comecei a olhar para mim. Então foi aí que eu comecei a fazer novos cursos, novas terapias, e foi a partir dali que surgiu essa nova profissão, essa transição de carreira, que eu achei no início que seria uma transição, e ontem, assistindo um Elas de Fato, eu descobri que não, que tem um nome que a Elisa traz, que é multipotencial. E ontem eu me identifiquei ser multipotencial, porque eu sempre dizia assim, eu tenho uma dificuldade de sair da empresa familiar e ser só a terapeuta ou ser só a empresária, porque as terapias já fazem parte, já tenho os grupos, já trabalho no individual, então já são 5 anos aí nessa nova profissão. E ontem, assistindo esse podcast, me tranquilizou. Eu digo, uau, é isso aí, não tem mais tempo dessa transição, eu vou permanecer nos dois e tá tudo bem, já posso ter tudo, né? Que antigamente a gente escolhia, tinha só a formação X e às vezes passava a vida inteira naquela profissão, né? Então isso é um privilégio da nossa geração também. Acredito que eu ainda sou uma geração antes de vocês, né? Hoje eu tô com 42 anos e era muito aquela coisa do que os pais queriam, do que eles não tinham feito, ou que nem vocês vêm de sucessões, né? Que vai passando de geração a geração. Então eu acredito que a constelação, diferente da terapia tradicional, ela me trouxe uma visão nova por trazer raízes familiares, que na psicologia tradicional, na psiquiatria, eu como cliente desde os 17 dessas terapias, eu não vou dizer que não evoluía, porque a gente vai se conhecendo, mas ela acelerou, ela fez eu ver de um outro lugar e ampliar a percepção, no sentido de que muita coisa não é só meu, não é só o meu cognitivo, não é só por aquilo que eu sei, por aquilo que eu percebo do mundo, mas por aquilo que os meus ancestrais percebiam do mundo, pelo aquilo que a genética traz, por aquilo. Então tem toda a parte da ciência, da neurociência, da parte da hereditariedade, e isso foi uma descoberta para mim, para explicar muitas das minhas decisões tomadas ao longo da vida, das escolhas. Porque, por exemplo, quando meu pai faleceu, e a gente tem essa empresa familiar que é no ramo têxtil, ele vem da campanha, foi trabalhar no comércio e foi criar a própria empresa dele.
Então, aquilo ficou um legado nesse caminhar, só para explicar um pouquinho em relação à minha relação com meu pai, porque eu acredito muito que a energia feminina e masculina, todos nós temos, tanto os homens quanto as mulheres, mas a gente aprende elas de primeiro com os que estão mais próximos, sejam os nossos pais, os nossos tios, avós, irmãos, aquelas figuras que representam esse feminino e masculino. E dependendo do conceito que eu tenho, se eu vejo, por exemplo, meu pai como um masculino forte, eu vou ter esse masculino como forte. Se eu vejo meu pai com esse masculino enfraquecido, ou que esse masculino dele é abafado pelo feminino da minha mãe, ou sei lá, o masculino da minha mãe é muito forte, existe um desequilíbrio neles, eu vou aprender que isso é normal, que isso é o comum, que esse é o masculino e que esse é o feminino, e vou pro mundo assim. E às vezes quando tu entra numa formação, que foi o que aconteceu comigo, eu olhei e disse assim, nossa, eu achei que eu era feminina, eu achei que eu fazia as coisas. E às vezes eu dizia assim, eu sou igual ao meu pai. Só que era para fugir do feminino que eu via frágil na minha mãe. Porque eu via meu pai muito mais determinado, meu pai muito mais à frente dos negócios. Então eu queria aquilo. Só que para uma criança, adolescente, tu não tem essa clareza, né, de que é o saudável, do que... Então tu só vai fazendo, tu vai repetindo, tu vai fazendo aquilo que tu aprendeu. Até que no momento no curso, quando eu olhei assim, tipo, nossa, a minha maior dor, que foi a perda do meu pai em 2012, fez eu sair da minha cadeira de filha e ir para uma cadeira que não era o meu lugar, mas foi um lugar que ficou vago no nosso sistema familiar, que o meu pai era aquela ponte dos irmãos dele, ele juntava a família grande, 10 irmãos, minha mãe 12 irmãos, então sempre aquela família numerosa, então eles sempre foram agregadores, sempre muita gente. E o que isso fazia? Com que a gente recebesse muitas pessoas. Então, ao mesmo tempo que a gente aprendia com eles, a gente cedia muito para quando tinha visitas. Então, era sempre servir o outro, fazer pelo outro, estar com o outro. Então, eu saía da minha cama porque minhas primas chegaram. Vieram lá de Brasília, vieram lá de Santa Maria. Então, assim, o quantas vezes isso numa empresa a gente cede a nossa cadeira porque aprendeu lá que o outro tinha preferência. Então, eu comecei a perceber isso nas terapias, quando eu comecei a fazer as constelações, fazer a formação da constelação, entender isso dos lugares, né, de estar fora do meu lugar, o porquê que aquilo ali também vinha me adoecendo, comecei a ter sobrepeso, comecei a não ter a mesma energia com que eu vim para trabalhar em 2012, quando chegou 2022 eu já era outra pessoa. Tinham se passado 10 anos construídos numa raiz de dor, porque não era, eu vou porque eu quero assumir o negócio da família. Não, eu vou porque eu preciso. A pessoa que estava não está, então agora eu preciso. Mas existia uma ferida minha, muito escondida, que era de ser amada, de pertencer àquela família. De me sentir, eu tinha aquela ferida da rejeição, que são as feridas emocionais que nós temos, que muitas vezes é a humilhação, a rejeição, o abandono, a traição, a injustiça. Essas 5 são as principais, que todos nós temos em algum lugarzinho. Então, às vezes eu que tinha irmãos, era muito comum. Então, quando chegou lá, que meu pai faleceu, eu vi uma oportunidade de ser reconhecida, de ser amada e de ser o principal. E realmente, o que eu fiz? Sentei na cadeira do meu pai, que era o principal, né? Só que mal sabia eu que eu não ia dar conta, eu era muito pequena no sistema familiar, e isso eu só entendi através das constelações, porque eu tinha sido a última a chegar e queria sentar naquela cadeira. Mas o interessante que eu comecei a perceber é que, assim como o sistema solar, né? A gente não precisa saber que ele existe, ele tá ali. Imaginem a gente mexer num planeta, o caos que não geraria. Né? Geraria um caos. O nosso sistema familiar, diferente disso, ele se autorregula, ele é inteligente. Ou seja, se eu tive um tio alcoólatra e ele foi excluído, provavelmente na família vai vir um neto, alguém muito amado, para que inclua esse vício, para que inclua esse. Daí às vezes é um neto que também tem vícios, que também tem problema com bebidas, que também... E aí a família toda se volta e faz a inclusão, que é quando aquele tio que foi excluído lá atrás, ele é incluído. Então ele se autorregula.
E essas coisas assim, para trazer um pouquinho, né, Claro. do que eu fui olhando para mim e daquilo que a minha trajetória dentro do sistema da constelação familiar, eu comecei a organizar e comecei a fazer o caminho de voltar para o meu lugar, achar o meu lugar. Poxa, deixa eu sair daqui. Eu não dou conta de ser o marido da minha mãe, o pai dos meus irmãos. Não tem como, e ser a dona da empresa, porque ela é uma sucessão, que nem vocês dizem, assim, não era só eu de filha, tinha mais pessoas, e tinha a mulher do meu pai, que era minha mãe, então eu estava num lugar totalmente errado, né, e eu não tinha consciência. Então um dos fatores que eu acho muito importante, eu vi na trajetória de vocês também, é as consciências que a gente vai ao longo do tempo tendo, que é o que nos dá a possibilidade de sair desses lugares. Como a Elisa falou, se eu disser que foi fácil, né? Se eu disser que foi tudo uma maravilha, eu vou estar mentindo, porque não é assim quando a gente passa. A gente sente dor, a gente sofre, a gente muitas vezes era na força da raiva, porque eu dizia, por que comigo? Por que eu? Mas foi uma escolha minha. Voltar da onde eu estava, 10 anos já, firmada, independente, com o meu trabalho, para o sistema familiar. Por uma fidelidade, mas eu voltei pela dor. Não foi pelo amor ou foi algo muito mais pelas minhas dores do que realmente pela importância que a família tinha, né? Que legal. Bah, que legal, Laura. Vou? Vai. Tá. Te ouvindo falar, assim, né, Laura, eu acho que é tão... Vou tentando conectar algumas coisas também que tem da nossa trajetória, assim, da minha família e tal. Eu também perdi o pai muito cedo, né? Eu tinha 9 anos. E eu fui entender que a perda, né, para uma criança de 9 anos, ela muitas vezes é interpretada e significa um abandono, né? Porque ela não entende que a pessoa foi porque tinha que ir. Ela, como se a criança, bom, como assim meu pai não está mais aqui, né? Então isso foi uma das coisas assim que eu fui descobrindo ao longo das terapias e tudo mais, né, buscando esse desenvolvimento assim para tentar curar as minhas feridas e evoluir moralmente, né, enfim, tentar desvincular um pouco a dor, o trauma e o quanto a gente interpreta, cada um interpreta de formas diferentes, né? Eu tenho um irmão, ele é 2 anos mais velho que eu. E num primeiro momento, assim, aí venho trazendo uma história assim muito interessante que também acabei descobrindo depois. Quando eu fui planejada para ser parceira do meu irmão, né? Então isso já vem com algo no sistema bem diferente, né? Dessa questão assim, bom, qual é o meu lugar, né? Eu sou companheira do meu irmão, eu sou a Valentina, enfim, eu sou, né, quem eu sou. Acho que muito em cima disso, e aí vem esse trauma que a gente acabou vivendo e que hoje faz parte assim de quem eu sou, a forma como a gente viveu tudo isso. E de certa forma eu olhei no meu irmão uma forma de dizer assim, bom, como que ele está enfrentando essa dor de forma inconsciente, né? Como que ele está se defendendo disso, né? E acabei me espelhando muito nele, e o que acabou também trazendo muito o lado mais masculino, né, desenvolvido, porque se for perguntar para todo mundo assim que conviveu comigo quando eu pequena e tal, todo mundo dizia, mas a Valentina é forte, mas tipo hoje eu digo assim, mas eu não quero ser forte, entendeu? Isso para mim é muito dolorido e muito pesado carregar tudo isso, assim, ser forte a todo momento, né? Não se permitir, que é muito também do lado mais feminino, né? Como que eu estou e me torno vulnerável àquilo que está acontecendo comigo. E falando em mecanismos, né? Dentro da minha família, o que aconteceu? A gente acabou entrando numa sintonia, num mecanismo em que a gente se unia pela dor, né? Eu, minha mãe e meu irmão. E então, a todo momento em que as coisas estavam assim correndo bem, acontecia alguma coisa, tipo alguém brigava ou, sabe, qualquer outra coisa assim, bom, aí a gente sabe, se juntava de novo, que era a forma como a gente se sentia forte
passar as coisas do momento, enfim, né? E é muito engraçado tudo isso. E aí tu traz depois eu comento assim um pouco, deixar a Elisa falar um pouco. Tu traz uma visão assim do ocupar lugares que não são nossos, né? E é impressionante assim quando alguém faz um movimento dentro do sistema, né? Todo mundo sofre, né? Por muito tempo também, por exemplo, ali com o meu irmão, por ele ser o homem, ele teoricamente queria muito assumir o lugar do meu pai, né? E isso para nós era muito confuso, assim, e muito dolorido para ele, né? Difícil de trabalhar assim tudo isso. Mas são coisas que, como diz o castelhano, né, estão planteadas e a gente, né, tem que viver, enfim, tudo isso. E a constelação, eu já fiz constelação uma vez e justamente ela traz essa visão assim mais de fora, meio que de drone, né, tipo onde eu estou, né, quem sou eu aqui nos bonecos, ou enfim, não sei qual é a ferramenta que tu utiliza. E como que eu enxergo as outras pessoas e como elas me enxergam, né? E o quanto a gente olha assim, mas por um lado eu tinha perdido a figura do meu pai, né? Que era ele ainda na época que ele faleceu, ele ainda estava naquele mundo tipo, bom, ele é o meu herói, né? Eu não na adolescência, depois assim, quando a gente acaba descobrindo coisas, tipo, os meus pais têm defeitos, né? Com ele não aconteceu isso, né? Então ele ficou muito preservado nessa figura meio que de herói mesmo, né? E aí vem vindo todas essas dificuldades que a gente vai vivendo ali, adolescência, depois maturidade, casamento, né? Tudo isso, o quanto a gente ainda carrega, por mais que a gente vai curando ao longo do tempo, essas feridas lá de trás, né? E também uma posição muito firme, assim, né? O meu pai era milico. E aí, o quanto eu precisava ser milica, digamos assim, na minha vida, né? E tipo, preto no branco e é 880, para tentar me conectar com ele de alguma forma. Mas também não era uma forma saudável de fazer isso, né? Eu percebi isso ao longo do tempo, né? Que era mais exacerbar o masculino do que eu me encontrar comigo mesma, né? Mas enfim, é só para dar um contexto aí, Elisa. Bom, até eu vou... acho que, assim, muito gratificante ouvir vocês duas falando nesse momento, assim, e eu vinha pensando, assim, porque eu não tenho essa questão de perda. Meu pai é vivo, né, e a gente teve vários processos juntos, assim. E muitas coisas, assim, na tua fala me chamaram a atenção, que eu acho que contextualiza justamente com várias fases da minha vida e várias situações. E de multipotencialidade que tu falou ali no início, isso foi uma descoberta recente, assim, porque eu sempre tive essa questão muito importante. E uma pessoa me perguntou ainda esse ano se eu tivesse que fazer uma escolha, e aquilo ali, ter que escolher um caminho único para mim, era quase impossível, porque eu sou médica veterinária e a formação é muito importante para mim, e eu digo que é a minha essência, a trabalhar com animais. Mas a hotelaria entrou e me trouxe tanta coisa que me fez crescer, que hoje eu não vejo a Elisa médica veterinária, eu Elisa hoteleira. Eu acho que é a mistura dos dois. E como é gratificante para nós, que eu acho que tu deve ter sentido mesmo, também entender as coisas, assim, tipo, parecia que eu era meio extraterrestre, assim, sabe? Será que, por que comigo é diferente? As pessoas me olhavam com um olhar diferente quando eu falava em multipotencial. Então foi muito legal tu ter trazido isso, que trouxe para mim essa lembrança. E hoje falar disso, assim, cura muita coisa também, porque daí parece que tu achou teu lugar no espaço, assim, por denominar aquilo, porque tu consegue dar uma explicação que às vezes é difícil, né? E outra coisa que me chamou muito a atenção na tua fala foi na parte da sucessão familiar, porque comigo foi totalmente o oposto. Quando eu fiz medicina veterinária, eu fui doutrinada, ou na minha cabeça era muito claro que eu ia voltar para Livramento. Tanto que eu fiz a medicina veterinária no tempo certo. Eu sempre fui muito rígida também na questão dos estudos, 880. Sou muito intensa. Eu vou fazer medicina veterinária no tempo certo, da forma correta, dando o meu melhor, porque eu quero voltar para casa e dar continuidade. Quando eu cheguei aqui e vi
que a continuidade não era da maneira que eu esperava, que a porteira não estava tão aberta assim, que eles sempre quiseram, né? Eu sou filha única, e eles sempre quiseram, sempre apoiaram esse retorno, assim, sempre deixaram bem claro isso, que eu era bem-vinda. Só que quando chegou a hora, não estava tudo tão claro e tudo bem introduzido. Então, teve uma grandes dificuldades, assim, até a gente se equilibrar, assim, entender o lugar de cada um, né, dentro da empresa. E, obviamente, falando em força do masculino, né, acaba que a minha família, falei em outros episódios, as mulheres do meu sistema são mulheres bem fortes, onde elas se posicionam de uma maneira bem masculina, e eu acabei que eu achava que isso era o certo. Então, o que acontecia com meu pai? Eu sou mulher, mas eu me posicionava com ele como masculina. Então, o que acontecia? Choque. Porque eu estava tendo o nosso início de sucessão teve uma disputa de poder. E eu demorei muito para entender isso. Eu demorei a me colocar no lugar de filha e entender a forma de comunicar com ele para que a gente, né, tivesse nos lugares certos. Quando eu me dei conta que na disputa, que em bater de frente, a gente não ia a lugar nenhum, eu comecei não, vamos fazer isso aqui funcionar. Eu vou mostrar para ele a minha forma de enxergar, mas de uma postura mais assim, como é que eu não sei explicar muito em palavras, porque as coisas às vezes acontecem, mas acho que fui numa postura mais provando, não perdendo a autoridade, mas também não impondo. Então eu cheguei para ele assim, eu me lembro que uma das primeiras coisas que a gente, né, teve conflito foi que na introdução da ETF na propriedade, ele disse, não, Elisa, não vamos fazer, parará, me justificou. E eu digo assim, então vamos fazer assim, vamos negociar. Tu me permite fazer em 100 novilhas. Se não for bom, se não der certo, se a gente não conseguir comprovar, tá tudo bem. A gente não faz mais, entendeu? Eu me responsabilizo, vamos com os custos, a gente vê outra forma de organizar, se essa questão for, né, importante, mas vamos fazer em 100 novilhas. Eu fiz, a gente conseguiu fazer, e quando eu consegui fazer essas 6 novilhas, a gente marquei elas, obviamente, para identificar, só que não precisava marcar, porque era um lote de 300 e as 100 se apareciam sozinha, porque a IATF deixou elas no outro potencial, né? E aí, quando ele viu a diferença, ele disse, não, Elisa, realmente, tu tem razão, e no ano seguinte, a gente fez em todo o lote. E aí, foi a virada de chave, porque eu digo assim, tá, é por aqui. Deu de brigar na porta da Mangueira, implorando certas coisas. Vamos usar a inteligência e vou me colocar na postura de filha, porque aí eu queria sair dessa postura de filha e queria, não, de igual para igual. E aí foi que travou muito o meu processo. Aí, nessa descoberta, o processo deslanchou. Não foi essa nem a primeira nem a última situação que a gente enfrentou, mas aquele momento, acho que para os dois a coisa começou a mudar. Assim, eu acho que também ele, quando eu acertei naquele projeto, ele entendeu, opa, para aí, eu acho que eu também não estou conseguindo dar o espaço que talvez ela mereça por competência. E aí as coisas foram melhorando e a gente foi melhorando a comunicação e tudo, e todos os processos que influem. Mas, para te ver, acho que isso contribui com todos nós da mesa, que o nosso masculino sempre teve à frente nas diferentes sistemas, né? Então, conta um pouco mais para nós, Laura, assim, da energia masculina na questão dos sistemas, o que tu traz e como... Eu acho que o que a Lisa tá trazendo assim na história dela e vem muito de encontro com o que a gente está buscando hoje com a nossa conversa, assim, o nosso bate-papo que já está bem esclarecedor, assim, né? É justamente a gente entender assim, como que a gente conecta, né, as duas energias, o feminino e o masculino que nós temos. E nos ambientes que a gente convive, porque tem ambientes que a gente vai ser mais masculino, vai ser mais feminino, né? Eu vejo isso muito engraçado, assim, por exemplo, na dinâmica com o meu marido, ele é muito zen, assim, né? Ele é mais tranquilo, médico, né? Aquela coisa toda. E às vezes ele me diz assim, pá,
vamos supor, a gente tem que arrumar o carro para viajar, né? Tem que carregar a caminhonete. Bueno, sou eu que vou carregar a caminhonete, entendeu? E aí eu vou lá e eu boto e acho os espaços e não sei o que, e ele me diz assim, não vai dar. A primeira coisa que ele me diz, não vai dar. Mas como que não vai dar? Tu me diz que não, eu vou lá e faço, dá. E num ponto de virada, assim, que eu percebi foi quando veio a maternidade, né? A Mariana nasceu e eu, por circunstâncias físicas, né? Eu acabei assumindo aquele papel, assim, bom, encaixou, bueno, a Valentina é a mãe, mulher, né, do Rodolfo e tal, e ele também ficou mais livre para ocupar esse espaço, como, por exemplo, carregar a caminhonete. Então, são coisas que são bobas, mas a gente tem uma tendência em que, por exemplo, quem tem o masculino mais, digamos assim, forte, né, mais avantajado, não sei como é que é a linguagem que tu fala, pode me explicar melhor, tem ambientes que, não, tipo, tu vê uma fragilidade, assim, as pessoas são indecisas. Não, mas para e decide, e tchau, e deu, né, é isso. Ah, não, mas um ambiente mais hierárquico, mais não sei o que, aí tu, né, tu vem pelo feminino, tu faz a volta, não sei o que, né? Vai negociando, né, aquela coisa toda. E eu também, de certa forma, com o meu irmão, como a gente tem uma diferença pequena, porque ele me dizia quando pequena, tipo, vamos brigar, e ele achava que meio que eu era guri também, né? Então, vamos jogar futebol, vamos jogar bolita, vamos, né, andar a cavalo e vamos não sei o quê. E ele me dizia, tu aguenta, né? Tipo, no osso do peito. E aí eu percebi que se eu fosse aquela pessoa que ele estava pedindo para eu ser, eu não ia conseguir falar com ele. E foi aí também a ferramenta, o negócio na sucessão familiar, ele é uma ferramenta. Ele é uma forma da gente acabar se encontrando, né? E utilizando ele para se desenvolver e para curar as feridas na família. Essa é a interpretação que eu tenho. Né? E quando eu percebi que ali, brigando, se eu ia botar um isolador, se o gado ia vir por aqui, se nós íamos contratar ou demitir com o meu irmão, eu ia estar brigando igual para igual, nós nunca ia sair dali. E aí eu comecei a dar um passo atrás. Eu comecei a dizer, bom, para mim é importante que o negócio vá bem e não quem é o pai da criança, né? Que o masculino pensa muito assim, ele tem essa coisa do ego, né? Do eu. E aí as coisas começaram a fluir. Então, respondendo, né, um pouco de cada uma das contextualizações de cada uma, eu acredito muito que a identificação ela é totalmente pessoal, né? Daquilo que, porque às vezes o equilíbrio desse masculino e feminino é como se fosse um acordo entre o ambiente. Se é num relacionamento entre o casal, se é na empresa, é entre os que estão na empresa. Porque a questão do lugar, ela vai nos trazer alguma inquietação de estar fora do lugar. Por exemplo, no meu caso, eu comecei a identificar que estava pesado, eu não estava fazendo com leveza, eu não estava fazendo com a minha espontaneidade, aquela coisa assim, eu estava fazendo porque tinha que fazer, eu não estava fazendo porque eu queria fazer. Então, a identificação começou quando eu comecei a ouvir outras pessoas contando as suas histórias e identificando coisas que coincidiam com as minhas partes, onde eu dizia assim, nossa, eu achei que isso era a minha história, que era normal, que não tinha algo de lugar, ou de masculino e feminino, ou da energia. Eu achei que as pessoas eram assim, assim como eu achava que eu era assim. E eu acho que um ponto de virada de chave para mim foi separar da minha identidade o meu comportamento. Então, era a maneira com que eu vinha reagindo às situações e aos episódios, né? Tanto na empresa como na parte familiar e comigo mesma. Porque quando a gente começa a perceber que essa energia, ela resolve, né? O masculino, ele é muito de direção, ele te dá um imediatismo, ele não vai ficar num debate, digamos assim, para resolver uma coisa. Ele já vai te dar a solução. Olha, ele é muito racional, né? Isso. Se tu tem duas opções, ele vai escolher um ou dois. Ele não vai ficar ali, mas, né,
argumentando. Isso é muito mais do feminino. Essa coisa da barganha, né? E fica buscando uma justificativa para tudo, né? Não, mas isso aconteceu por isso. E aí meio que tu vai tocando, né? E o masculino, ele é mais prático. Então, assim, eu, na minha trajetória, tanto na empresa familiar, quanto nas vivências e nos relacionamentos, era frases como: eu atraio homens para consertar. Porque eu acreditava que com o amor, com a paixão, eles iriam mudar. Mas eu já me conectava com esses homens mais sem opinião, aqueles que concordam, ou aqueles que tipo, também dentro das terapias a gente tem o famoso filhinho da mamãe e a filhinha do papai. Independente de ter convivido ou não com o pai, às vezes essa questão de ser a filhinha do papai é aquele pai que a gente convive aqui, que é aquele que a gente idealizou, seja aquele que foi presente, aquele que foi ausente ou aquele que não esteve por qualquer motivo. A gente é muito criativo quando pequeno. Então a gente vai criando uma relação. E aí essa é uma das partes que às vezes na terapia a gente consegue olhar e dizer assim: nossa, meu pai não era tão perfeito assim. Ou meu pai não era tudo isso de ruim. Ou meu pai não era um super... Então assim, tu começa a olhar para as pessoas, pai e mãe, que eram autoridades aqui, né, para a criança, como pessoas normais, como tu. E aí também isso faz com que tu perceba, para mim foi um ponto de energia feminina e masculina, que o que eu fazia inconscientemente? Eu desvalidava a minha mãe por ver o meu pai muito mais à frente, meu pai muito mais decidido, resolvendo, liderando, né? Porque ele tinha funcionários, e eu via a minha mãe muito dependente, muito baixando a guarda, muito servindo os outros, e eu não queria aquilo. Então o que eu não queria? Eu não queria o feminino que eu conhecia. Então quanto mais a gente nega uma coisa, mais a gente se torna aquilo, né? E então assim, o processo de reconhecer é o que faz com que eu esteja aqui. Sim. Porque eu dizia: minha mãe não tem boca pra nada, eu estaria aqui falando não, jamais. Então assim, é vencer a mim mesma, aquela parte que eu sei que eu tenho dela, mas que eu escolhi fazer diferente. Sim. Através do quê? Da cura, do amor, não aquela dor que silenciou ela, que fez ela passar pelo que ela passou, se colocar em situações que ela colocou, os limites que ela não deu, o não que ela não disse. Então, quando eu comecei a reconhecer isso, eu vi que não era o feminino fraco, era o entorno, era como ela tinha aprendido. Sim. E aí eu tinha, pela parte do meu pai, mulheres também que na minha visão eram fortes, independentes. A minha madrinha criou 5 filhos separada do marido. Todos se formaram em universidades federais. Todos são professores e super bem graduados, né, aqui em Santa Maria. Então são nomes bem conhecidos. E eu tinha ela como uau! Só que quando eu casei... Sim. E fui pro casamento, eu fui com as minhas experiências de vida. Sim. E aí eu queria me relacionar com aquele pai idealizado que eu queria que meu marido fosse. E eu queria ser forte como as mulheres da minha família, independentes, com a liberdade, com aquela coisa toda, que é o masculino super potente, né? Sim. E que ele faz com que tu crie esse destaque, crie essas estratégias. Então ali eu desmontei e eu fui buscar as terapias na pandemia por causa do meu relacionamento. Eu disse: eu vou me separar, porque não tem, eu não vou dar conta. Sim. Mas o que eu não sabia, que inconscientemente eu queria estar casada com meu pai perfeito, que estava só aqui na minha mente, e que na verdade eu tinha casado com a minha mãe. Com as características da minha mãe, né? Sim. Então era totalmente assim, era os vícios emocionais que eu chamo, que no meio desses cursos, dessas formações, eu fui me dando conta que a gente não tem só o racional, a gente age muito pelo racional, mas o que nos movimenta mesmo é o invisível, que está no inconsciente, são as nossas emoções, é o significado que a gente deu para aquilo que nos aconteceu. Sim. E que tudo aquilo que eu vi, eu ouvi, eu senti, ele formou o meu caráter, ele formou a minha maneira de ver o mundo, né? E quando chego no casamento, o outro vem com tudo isso dele também. Claro. Com as estratégias dele, com a maneira, e não é essa do certo ou errado, é que nem se eu for dizer, vamos fazer um café? Aí lá em casa, por exemplo, eu vou lá, boto café,
boto a água e passo o café. Ele bota tudo junto e vai dar o café no final. Só que aquilo que ele faz de forma diferente vira defeito. E isso vira briga. Sim. E aí vem os conflitos. E aí tem uma frase nas constelações que para mim foi uma virada também, que todo conflito esconde uma boa solução. Então, se tem um conflito é porque tem algo a aprender ali, algum aprendizado. Boa. Muito boa essa então, frase. o conflito ele é um presente, né? Ele é um presente pra gente aprender a olhar de um outro lugar. E trazer uma estratégia para lidar com aquilo, porque tu não vai se separar por causa de uma maneira de fazer o café. Sim. Né? Isso, o café é só um exemplo. Sim, são os pontos de vista, né? Não, claro. Os mundos que a gente traz. Pode... E essa frase, às vezes, né, bom, em qualquer processo nosso, acho que se essa frase a gente tivesse escutado ela com 22 anos ou mais jovem e entendido ela com a maturidade de hoje, talvez a gente não tivesse sofrido tanto em algumas situações, né? Mas uma coisa que eu estava ouvindo vocês falar, assim, e duas coisas me chamaram bastante atenção, que quando a gente foi conversar sobre para fazer o podcast junto, Laura, que comentei com a Valentina sobre a tua pessoa, e eu disse, na nossa conversa, eu digo, a gente falou da força do feminino, vamos trazer a força do masculino, como equilibrar e tudo. E eu fiquei pensando muito, né, desde que a gente decidiu, assim, que deu tudo certo pra gente gravar, fiquei pensando muito na ancestralidade masculina da minha família, né. E hoje, assim, como as coisas foram tomando os rumos que foram tomando nossos assuntos aqui, mais fez sentido, né, que eu venho de uma origem, os meus avós, no caso, pai do meu pai, né, foi Bernabé, e eu não entendia certas vontades minhas que me distinguiam da família da minha mãe, né? E aí, quando eu fui conversar mais, essa semana eu conversei bastante com meu pai sobre meu avô, e a gente estava falando, né? E o meu avô, ele era uma pessoa de uma família muito humilde, de muitos irmãos, e que veio para a cidade para estudar. E conheceu a minha avó. Nisso, o meu avô, pai da minha avó, meu bisavô no caso, deu oportunidade para eles criarem no estabelecimento hoje que é do meu pai, que é a propriedade rural do meu pai, que depois a gente construiu uma história lá. E o meu avô, ele gostava muito da parte meu bisavô vinha do comércio, meu avô seguiu nessa parte e gostava muito da comunicação, porque isso foi um tema de um podcast que eu digo, eu acho que na minha família materna, eu sou a primeira que estou comunicando, que estou entrando. E aí depois a gente vinha analisando, né? Meu avô, ele foi candidato a vereador, então meu avô teve uma história política. Meu avô gostava muito de grupos, que a gente participa de grupo CREA também, e eu sempre gosto dos grupos. Eu digo, veio esse viés do meu avô paterno. E eu até então, isso aqui é uma revelação no podcast, nunca tinha pensado nesse... Momento pé na porta. E assim, da importância, né, do nosso sistema, porque a gente fica às vezes muito num sistema de mãe, que a mãe traz uma energia, traz uma... Para mim sempre foi bem forte, mas pelo podcast eu comecei a olhar um pouco mais para o sistema do meu pai. E fez muito sentido. Que também era outra energia que, assim, eu adoro aniversário, eu adoro comemorar aniversário. E a família da minha mãe sempre foi mais reservada, não gostava da exposição, da comunicação e não gostava do aniversário. Eu digo, mas por que eu sou diferente, né? Meu avô tocava violão, tocava pandeiro, fazia as festas, fazia as comemorações e sempre meu pai me dizia... Tô vendo teu avô, o teu avô gostava desse tipo de ambiente, assim, de fazer essa comemoração, de juntar pessoas, de fazer as pontes, né? Então, e pelo lado da minha mãe também, eu comecei a analisar o meu avô, Orfélio Hermida, né? Que é o pai da minha mãe. E justamente eu digo, né, que as coisas, as energias, nada é por acaso e a gente, né, tá aí rodeada delas. Essa semana eu fui numa reunião na qual... de negócios, e eu conheci, o senhor se apresentou para mim, ele disse, tu não vai lembrar de mim, porque tu era muito pequena, mas eu admirava muito teu avô, porque o teu avô era um grande empreendedor. Então, esse meu lado de gostar, de empreender e de diversificar, vem do meu lado materno,
das multipotencialidades, de gostar dos diferentes setores. E ele mexeu comigo. Teu avô, ele tinha uns terrenos, né, comprado uns terrenos, e ele construiu nos terrenos da frente para valorizar os terrenos de trás. Então ele disse, já nesse tempo ele já tinha, né, as suas experiências, suas visões. E como foi importante para mim esse podcast, esse momento de poder olhar para o meu lado masculino com carinho, com acolhimento, que talvez eu já não tinha essa sensibilidade, né? Depois veio meu pai, claro, né, médico veterinário, que também, né, eu sigo os passos dele, porque eu também sou médica veterinária. E dentro de todos esses processos, assim, meu pai é uma pessoa extremamente determinada, extremamente competente no que ele faz e no que ele se propõe, mas ele pouco mostra um dos lados mais bonitos dele, que é... Calma. Que é a sensibilidade. Meu pai sempre foi um cara muito sensível e ele acessava, e a gente tinha conversas muito profundas sempre, sabe? E por circunstância da vida e por questões de tudo, acabou que ele teve que se fechar de uma certa forma, e para poucas pessoas ele mostra, né, esse lado mais sensível. Então, tudo isso, esse podcast hoje trouxe para mim, assim, todas essas energias, todas essas emoções, a flor da pele, né? Como foi falar do feminino também. Me explica um pouco, não sei se tu quer aportar alguma coisa a mais sobre isso, Vale, ou se a gente pode falar do equilíbrio dessas energias. Acho que só para complementar, assim, eu também, o outro dia me convidaram para falar para jovens sobre o meio rural, né? E sobre oportunidades do agronegócio. Aí eu, o que eu vou falar, né? Para pessoas que muitas vezes não têm oportunidade, não têm condições, né, de montar um negócio e tal, aquela coisa toda. E aí eu comecei a pensar, o meu bisavô, o Tomás Albornoz, ele construiu um império, que foi o Lanifício, só que antes disso, ele também era muito simples, né, e ele entendeu que existiam algumas oportunidades, assim, digamos, né? Ele começou a vender, ele ia lá, cortava pasta e vendia pasta para os leiteiros, né? Começou a fazer o dinheirinho dele, começou a trabalhar num armazém de um senhor e percebeu que nesse armazém tinha muitas dívidas dos produtores rurais e propôs para o dono do armazém que fizessem trocas, né? Em vez do produtor pagar os produtos ali do armazém, que eles começassem a deixar lã, pelegos, enfim, né? E assim foi que ele começou toda a trajetória dele e depois construiu o Lanifício, né? Naquela época, antes da crise da lã e tudo mais. E aí, voltando no dia da palestra, eu também já falei isso várias vezes, assim, em outros lugares, o quanto ele, né, naquela época foi empreendedor, imagina, 1900 e claro, bolinha, total. Né? E aí eu olho assim as coisas que eu acabo inventando hoje, né? Eu digo, mas como isso chega na gente, né? Como isso, né, acaba trazendo uma veia muito, muito forte, né? E aí, ouvindo a Elisa falar, assim, a gente acaba se conectando de alguma forma e parece que aí os ciclos se repetem, tanto para as coisas boas como para as coisas ruins, né? E às vezes a gente quer estar lutando contra uma coisa e botando muita energia para não repetir um ciclo ruim dentro da nossa família. Como perdas, como perdas de negócios, como separações, falências, essas coisas, né? E isso acaba trazendo uma carga muito forte. O que eu descobri através da espiritualidade também, né? Trabalhar no centro espírita, essa parte espírita assim, me ajuda muito, não a racionalizar, mas a compreender e trazer um conforto para as perdas e tudo mais, é justamente talvez não olhar para aquilo, botar tanta energia naquilo que está te incomodando, né? Porque senão aquilo acaba tomando uma proporção muito maior e tu acaba levando a tua vida reagindo sobre aquilo, né? Sobre uma perda, sobre uma briga, sobre um conflito, né? E aí isso tu vai levando para as relações. E com a espiritualidade eu comecei a entender que existiam caminhos mais
fazendo uma conexão com o campo, né, mais férteis e nutritivos, assim, de abrir novas frentes, né, dar vazão, dar luz para coisas novas. E quando a gente começa um relacionamento novo, quando a gente começa um negócio novo ou vai para um ambiente novo, é a oportunidade da gente se testar, né, de usar ferramentas que a gente não sabe usar. De trabalhar a escuta, onde em casa a gente acaba não fazendo muitas vezes, né? E aí se desenvolvendo, ou se abrir para arriscar coisas, como por exemplo hoje a gente não fez o script, né? Não, total. Quando que na vida, por exemplo, a gente vai estar todo momento fazendo isso, se permitindo, né? Então acho que aí olhando para tudo isso, justamente às vezes a gente vem de traumas, vem de dores, vive naquela bolha ali, e o romper a bolha é não olhar mais para isso, é não dar luz para isso, dar luz para coisas novas, se abrir e montar em uma página em branco uma vida nova, né? Uma nova forma de agir e reagir à vida. Mas eu queria comentar isso, assim. E é super importante, porque a espiritualidade, ela tá totalmente conectada, né? Nós somos seres espirituais, vivendo para mim, né? Isso é muito claro, vivendo uma experiência aqui terrena. Então, por isso a nossa dificuldade, e muitas vezes assim, o apego à matéria, o apego às situações, aos conceitos, né? Aquilo que a gente, ao longo, vai evoluindo dentro daquilo que é possível, dentro do nosso sistema, mas também como ser único e individual, né? Para mim, assim, dentro das energias, para trazer um pouquinho mais dessa questão do equilíbrio, né? Do masculino e do feminino. Mas é que quando fala de ancestralidade a gente tem vontade de ficar só falando desse assunto das histórias. Por quê? Porque cientificamente também, agora eu lembrei desse dado, e ele é muito importante, fez muito sentido para mim, que até 7 gerações atrás já é confirmado que a gente tem no nosso DNA. Então, pensem 7 gerações atrás de vocês. E às vezes eu digo que isso se manifesta nos gostos. Às vezes tu gosta de um lugar, tu conecta com uma música, com um sabor, ou um medo de alguma coisa que tu nunca teve, nem se aproximou. Por exemplo, eu tenho medo de cobra, mas nunca chegou perto de uma. Pode ser que está registrado no DNA, porque lá atrás alguém sofreu um trauma com essa cobra, enfim, né? Então são memórias que a gente realmente carrega. O equilíbrio dessa energia feminina e masculina, para mim, é muito individual. Eu não gosto de colocar numa caixa. Que nem eu estava falando para vocês das relações, tanto no relacionamento quanto no trabalho, é aquilo que é possível para mim no momento. E dentro da minha relação conjugal, que foi onde eu tive que dançar muito isso, para que fizesse, para dar espaço para meu marido também, que ele pudesse trazer o masculino dele para jogo e não ficar tanto na energia do feminino, de só concordar ou aceitar ou estar ali, que de certa forma também... O que eu vinculava? Eu dizia assim, o meu pai, ele tinha muito uma questão do silêncio. E o silêncio dele, para mim, eu via como fraqueza muitas vezes. Porque o que acontecia? Eu nunca vi meus pais brigarem, mas eu via o silêncio do meu pai. Então, quando meu marido ficava em silêncio, isso me irritava profundamente. Porque eu queria conversar, eu queria resolver, eu queria chegar num ponto. E o que acontecia? O silêncio dele, para mim, como eu via como fraqueza, eu vinha mais impositiva, eu ainda vinha mais masculina ainda. Eu vinha mais... E aí, é por isso que eu digo que a dança já existia lá no relacionamento da minha mãe. Ela não era só feminina. Ela tinha, sim, muitas coisas femininas, que nem eu digo, essa parte externa, que é mais fácil, da unha, do batom. Isso é muito superficial. O feminino é muito mais além. É que nem hoje vocês estarem aqui fazendo o podcast sem o script. Isso é feminino. Isso é acessar o feminino, é a intuição, é o contemplar o belo, é se conectar com a natureza, é se sentir parte do todo, é ser a proteção, o aconchego, enquanto o feminino ele vai direcionar, ele vai executar, ele é necessário. Então o que eu diria o equilíbrio? O equilíbrio é aquilo que não te leva à exaustão, nem mental nem física. Porque tudo aquilo que está te levando à exaustão, que te gera um cansaço, que te gera um desgaste, que está muito difícil... Que não está com fluidez. É porque não está equilibrado, é porque está desequilibrado. E hoje a gente vê muito mais famílias e negócios disfuncionais do que funcionais. Devido ao que? As pessoas não olharem as suas emoções, a acharem que
é só mais um problema que logo vai se resolver. Muitas vezes não conversam, não tem diálogo, não tem escuta, esse momento de pausa, de olho no olho. Então, eu vejo, e até na escrita do livro ali, junto com os outros coautores, o que a gente traz para esse mundo tão corrido e tão agitado, com todo esse aumento das redes sociais, com o aumento da comparação, com a distanciamento da nossa identidade, quem nós somos em essência, quem nós somos na família, quem nós somos no mundo, a nossa importância, o nosso lugar, por essas coisas não estarem tão claras e as famílias cada vez estarem mais desestruturadas, é trazer esse olhar que sim, começa dentro de casa, achar um lugar dentro de casa, equilibrar essas energias dentro de casa, para então refletir socialmente nas escolas, né, nos ambientes de trabalho, no ambiente rural, em todos os ambientes, né? Porque a gente, onde vai, a gente leva, a gente carrega tudo aquilo que a gente traz, as nossas emoções, as nossas experiências, as nossas histórias. E eu acredito muito que tanto o equilíbrio das emoções como do masculino e feminino, ele está diretamente ligado no viver saudável, no viver de uma forma com mais consciência, com mais presença. Porque se a gente não está presente, dificilmente a gente vai equilibrar alguma coisa. Porque é quando a gente entra num piloto automático, naquilo que eu acordo com toda a lista de afazeres e vou que nem louca fazendo, eu chego no fim do dia, eu nem sei se eu estava lá onde eu estava fazendo, porque eu já estava no próximo item, e chego no fim do dia com a sensação que eu não fiz nada, porque eu não estava conectada comigo, com a minha essência. Então aí está o equilíbrio do executar o masculino, mas também de sentir do meu feminino. E quando eu conecto isso, eu estou inteira. Que nem agora, a gente está aqui no podcast, eu tenho certeza que a gente não está em outro lugar. Então isso é fantástico, a energia a gente sente. E como é gostoso estar presente, porque quando a gente está aqui é que a gente pode escolher. A gente até pode planejar, é importante ter uma visão de futuro também. Eu sempre digo isso, ajuda no sentido da ansiedade, de que também nos desconecta das nossas energias, aquele excesso de futuro, excesso do planejamento, de tu não estar aqui agora, ou também, que nem ela disse, de a gente focar em algo lá atrás e ficar na nostalgia e a depressão. Porque muita nostalgia, muito olhar para trás, vai também. Então, onde é que está o segredo? É no aqui e agora, é no hoje, é o que hoje eu posso fazer para que eu passe por esse dia mais leve, para que eu possa conectar e estar com as pessoas de uma forma mais real, né? Eu traria muito isso. Eu não sei se para vocês faz sentido, mas eu acho que vai dentro muito daquilo que cada um está vivendo no momento, mas eu acho que é totalmente adaptável, né? Sim. Porque para mim, porque às vezes a gente bota uma régua que a fulana está fazendo tal coisa e aquilo é leveza, aquilo é equilíbrio. Mas na minha vida não se encaixa. E tem o equilíbrio que eu posso encaixar. E eu acho que é esse equilíbrio que a gente deve buscar. Não aquele que está a quilômetros de distância, mas que está aqui, no meu lado, na minha próxima ação, no meu próximo passo. Eu retornei a ler um livro que me ajudou muito num momento muito difícil da minha vida, assim, que foi quando eu fui fazer o meu estágio final na Nova Zelândia e não deixaram entrar no país. E eu fiquei presa lá depois em outro podcast eu vou contar sobre essa história. E aí eu finalizei o livro, o avião estava aterrissando, né? E eu acho que é o momento de me reconectar com ele, né? Comecei a ler, né? O nome do livro se chama Guerreiros Não Nascem Prontos, do Luiz Tejon. E pesquei algumas frases que antes do podcast, e agora fecharam todas, né, no caso. A primeira delas é: se Deus dá o frio conforme o cobertor, deve ter certeza de que eu vou tricotar para derreter um iceberg. Se precisar, vou mesmo. Então, isso conecta muito com muitos traumas que eu tenho e a forma como eu digo, né, não vai entrar as coisas na caminhonete, vai dar certo, não me diz que não. Acho que a gente traz essa força interior. Outra frase é: há sofrimentos que marcam a carne e outros que marcam a alma. Estarão sempre lá. No entanto, o nosso desafio como guerreiros é jamais permitir que eles definam quem nós somos. Isso para mim é uma luta diária. E antes era uma luta como uma luta mesmo, com muita energia, com muita resistência e reatividade, e hoje
eu tô tentando usar essas outras ferramentas, que é o amor, o carinho, a harmonia, a conexão com as palavras e sentimentos, assim, né? Inclusive da vulnerabilidade. E a última frase é: se você não está feliz com a sua vida, mude de relacionamentos. E acho que agora, hoje, a gente está iniciando um novo ciclo aqui, né? Nós três. E realmente, assim, quando a gente faz esses movimentos e se conecta com pessoas que estão vibrando na mesma energia, a gente acaba curando muitas coisas e trazendo à tona as coisas boas que a gente tem, né? Tem relacionamentos que a gente acaba, sim, como seres humanos, dando luz a coisas ruins que a gente tem ao nosso lado, que não vale a pena, né, ficar estimulando. E tem outros que não, tem outros que dão luz a coisas boas e a certezas, e eu acho isso muito legal, e esse espaço aqui é um espaço de luz, né, para mim, pelo menos. Então, com isso, finalizo. Agradeço, Laura, Elisa, por esse momento. E me sigam nas redes sociais, @ValentinaAlbornoz_P e @OrneiroAgro. Eu estou abrindo um hub para o agronegócio, para gerar conexões, negócios e muito conhecimento. Então, quem quiser fazer parte, que se some, vai ser muito bom ter vocês lá. Obrigada por hoje, gurias. Bom, agradeço também imensamente. Eu acho que eu já falei sobre energias, já falei sobre isso. E tem uma frase, falando em frases, né, que eu tenho uma frase que sempre me inspirou, e nos meus momentos de dificuldades, tanto em quesitos empresariais como pessoais, eu sempre acreditei muito nela, e talvez venha aí um novo projeto meu, pessoal, que é a união de todas essas faces, que é uma frase muito conhecida, né, que todo mundo, ou grande parte, já ouviu na internet, que se você quer ir mais rápido, vá sozinho, mas se você quiser ir mais longe, vá acompanhado. Então, acho que isso também sintetiza todas as coisas que foram ditas aqui nesse podcast. E te agradeço imensamente, Laura, por esse momento. Acho que a gente estava presente todo o tempo, e acho que a gente acessou temas que quem está nos assistindo vai se identificar e vai talvez ter uma iniciativa de alguma mudança e de algum reconhecimento. Então, te agradeço muito. Não sei se tu quer dizer algumas palavras de finalizar, teu contato, tuas redes sociais, quer mostrar mais uma vez. Contato, tuas redes sociais, quer mostrar mais uma vez o livro. Isso, em seguida vai ter o lançamento aqui, teve o lançamento nacional em São Paulo, mas vai ter aqui em Santana do Livramento, e é só compartilhar com vocês a minha frase do livro, que é: quando cuidamos de nós mesmos, transformamos cada desafio em uma chance de crescer e mostrar que o impossível é só questão de tempo. E o meu @, que é eu sou Laura C. Costa, para quem quiser seguir, tem os grupos, a mentoria, enfim, segue lá, aproveitar aqui o espaço, e que seja o primeiro de muitos, que eu amei estar com vocês. Obrigada.